Boa noite. Vou deixar uma meditação para a vida de vocês, que fica em Mateus 8:23, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos, e seguiam, e, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos aproximou-se e o despertaram, dizendo: Senhor, salve-nos, que perecemos. E ele disse: Por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é esse, que até o vento e o mar lhes obedece? Eita maravilha! Ô, irmão, que beleza, né? Aqui fala, né? Que Jesus estava passando, né? Ele entrou no barco, mas seus discípulos. E quando ele estava lá no mar, se levantou uma tempestade de ventos, né? Se levantou uma tempestade muito grande de vento, mas porém ele estava dormindo, porque ele estava cansado, então ele dormiu. E os seus discípulos acordou, ele disse: Mestre, nos socorre, que perecemos. Salve-nos, Senhor, que perecemos. Os discípulos, ele andava todo o tempo com Jesus, mas eles não tinham fé em Jesus. Os prodígios, os milagres e maravilhas. Ele andando com Jesus, ele tinha que crer nos milagres que Jesus fazia. Porque Jesus queria que eles também fizessem milagre no nome de Jesus. Mas quando ele viu a tempestade tão grande, ele foi acordar Jesus. Mestre, socorre, porque vamos perecer. E ele lhe disse: Por que temeis, homem de pequena fé? Tá vendo aí? Quer dizer, eles andavam com Jesus. Eles viam o milagre que Jesus fazia. Eles viam o prodígio, as maravilhas. Mas a fé dele era pequena. A fé deles era tão pequena. E por que eles não orou para poder a tempestade e o vento se acalmar? Eles tiveram que ir acordar Jesus. Porque ele não tinha fé. Olha aqui que Jesus, quando Jesus levanta e diz: E ele disse-lhes: Por que temeis, homem de pouca fé? Então levantou-se. Então aí ele disse aos homens: Por que temeis, homem de pequena fé? Né? Aqueles homens estavam temendo aquela tempestade que estava vindo sobre ele. E aí Jesus, ele se levantou e apenas deu uma ordem: Acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E imediatamente acalmou o vento, o mar e toda a tempestade, né? O vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. Mas aqueles homens, né? Jesus disse: Por que temeis, homem de pequena fé? Eles deveriam muito bem ter estirado a mão, mas eles não tiveram fé, né? Mas eles se maravilharam quando Jesus se levantou, estendeu as mãos e disse: Aquieta-te, vento, acalma-te, mar. E na mesma da hora, o vento se aquietou e o mar voltou para seu devido lugar. Né, irmão? Basta tão somente uma palavra. Bastou tão somente uma palavra de Jesus e tudo se acalmou e houve bonança. Ei, qual é a tempestade que você está se encontrando?
Qual é a luta que você está tendo? Ei, Deus, Ele está falando com você nesta noite. Homem de pequena fé, mulher de pequena fé, dobre tão somente o seu joelho no chão, ore a Deus, porque Deus, Ele vai fazer o milagre acontecer na sua frente. Mas basta tão somente você orar. Olha, essa tempestade, essa luta toda que você está enfrentando, ore, porque basta tão somente Deus ordenar uma palavra de Deus, o vento e o mar se aquietam da sua vida. E vai haver milagre e vai haver bonança para o nome de Jesus ser glorificado. Ei, basta tão somente uma palavra. Porque a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Então, se Deus ele der uma palavra agora mesmo, aí onde você está, essa tempestade, esse vendaval, essa briga, essa confusão, essa contenda vai cair por terra, vai se acalmar. Basta tão somente uma palavra do Mestre. Amém? Deus em Cristo abençoe a sua vida.